No princípio criou Deus o céu e a terra. Você entende que o assunto afinal é sobre quem? Quando você mergulha no capítulo 2, Deus formando o homem, você entende afinal que o assunto principal não é o homem, é quem? Quando você vai em Êxodo, você percebe que o assunto de Êxodo não é o cordeiro como tal, nem o povo de Israel. O assunto é sobre Deus que liberta o povo de Israel. Quando você vai em Levítico, você começa a perceber que não é sobre os sacerdotes, é sobre Deus que levanta os sacerdotes. Quando você vê número, você percebe que não é sobre a quantidade da multidão do povo, mas é sobre Deus que engrandece o seu povo mesmo em terra estranha. Quando você vê Deuteronômio, você começa a perceber que na verdade a tal repetição da lei não é sobre a repetição da lei, mas é sobre Deus que faz dos seus filhos conhecerem o seu propósito. Porque nós percebemos que a Bíblia afinal não é sobre a Bíblia é sobre quem? A mensagem dos profetas não é sobre os profetas, mas a mensagem é sobre quem? O assunto principal da igreja não é a igreja. A tua vida não é sobre os teus inimigos, não é sobre feiticeiro, nem sobre os invejosos. A tua vida é sobre quem? A nossa vida não é sobre aqueles que nos amam ou nos odeiam. A nossa vida é sobre quem? Quer dizer, tudo afinal é sobre... Por que Moisés está escrevendo isso? Porque Moisés cresceu. Glória a Deus. Moisés cresceu no Egito. E como egípcio, ele foi treinado a ser politeísta, a adorar vários deuses. Ele adorava até o sol, o deus Ísis, Osíris e tantos outros deuses como a lua. Se você vai na Índia, as pessoas olham pela beleza do sol e se prostram perante o sol. Você vai em algumas zonas, há povos que idolatram o rio. Há povos que idolatram a lua, as estrelas. Há quem olha para os céus e vê quão maravilhoso é. E começa a idolatrar isso. Então Moisés tem a responsabilidade de escrever para aquele povo, lhe dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Para dizer o seguinte, que mesmo esses céus e a terra a qual vocês admiram, o propósito pelo qual Deus criou não é sobre a terra e os céus, é sobre Ele próprio. Quer dizer, não é para vocês adorarem Deus, ou adorarem a terra e os céus, mas é para vocês adorarem quem? Não é para vocês adorarem a glória do sol. O sol foi feito não sobre o sol. O sol foi feito sobre Deus. Até a glória do sol é para revelar a glória de Deus. Então nós não adoramos a glória do sol. Quando nós olhamos para a glória do sol, nós percebemos que existe alguém mais glorioso que o sol. Por isso não é sobre o sol, mas é sobre... Quando você olha pela profundidade do mar, não é para você admirar a profundidade do mar, é para você admirar aquele que é mais profundo que o mar. Quando você olha para a pureza das águas do rio, não é para você adorar a beleza do rio, é você começar a adorar aquele que fez o rio, que fez as águas serem puras, porque o assunto não é sobre a criação, o assunto é sobre... O assunto principal é sobre... Não é sobre as coisas feitas, mas é sobre aquele que fez todas as coisas. A tua beleza não é para ser adorada. Eu amo que o Anderson Frei disse: olhando para ti eu posso a Deus adorar. Porque eu percebo, por mais excelente que você seja, por mais glorioso que você tenha, nós percebemos que a glória afinal não é sobre você. É sobre quem? É sobre Deus. Deus te fez glorioso não é para que a glória seja sobre você. Deus te fez glorioso para que a glória seja sobre Ele. É sobre Deus e mais ninguém. E a minha mensagem é mesmo isto: sobre todas as coisas que Deus fez, Deus fez sobre Ele, pensando nele, através dele, refletindo Ele. Mesmo o teu dom não é sobre as tuas qualificações, é sobre Ele. A tua sabedoria não é sobre teus estudos, é sobre Ele. A tua unção não é sobre a tua oração, é sobre Ele. A tua competência não é sobre você, é sobre Ele. Então nós pregamos sobre Deus. Eu não consigo perceber como é que pessoas vêm na igreja e o assunto principal da oração dele é Satanás, o diabo. Eu não consigo perceber como é que se tira um dia de culto e simplesmente tira-se 2 horas falando com o diabo. O nosso assunto não é sobre Satanás, o nosso assunto é sobre... Não é sobre feiticeiros, é sobre Deus. Não é sobre os demônios, é sobre...
Olha, mesmo Satanás estando na Bíblia, nós percebemos que a Bíblia não é sobre Satanás. A Bíblia é sobre quem? Porque ele também está lá na Bíblia para fazer sentir que afinal ele também é sobre Deus. Satanás não está na Bíblia para que ele seja famoso ou conhecido, mas para que por intermédio dele, Deus possa revelar o seu poder, a sua grandeza, a sua supremacia, porque o assunto é sobre Deus. No princípio, criou quem? Quer dizer, Deus deixou patente, ele disse: Moisés, escreva para esse povo que admira qualquer coisa, que o assunto não é sobre admirar coisas. Mais bonito que a criação é o próprio Criador. Mais santo que a criatura é o próprio Criador. Mais glorioso que a criação é o próprio Criador. Mais poderoso que a criação é o próprio Criador. Por isso a mensagem é bem simples. A mensagem é sobre... Se te perguntarem hoje pregaram sobre quê? A resposta é bem simples. Pregaram sobre Deus. Não ouça a mensagem que não tenha Deus como centro. Não ouça a mensagem a qual não se fala sobre Deus. O nosso assunto mesmo é sobre Ele, é sobre Ele. Se nós não tiver mais nada para pregar, é mesmo Ele, simplesmente. Porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele é tudo em todas as coisas. Mesmo quando eu pregar sobre